Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No último vídeo, falamos sobre o pensador conservador chamado Adam Smith, no qual descrevi os princípios que baseiam o seu pensamento como o pai da economia moderna. Em nossos vídeos, nesta nova fase, a partir do vídeo 51, passo a divulgar um pouco do pensamento conservador baseado em pensadores consagrados, que seleciono nos livros e trago para vocês trechos que se aplicam à nossa realidade no Brasil. No vídeo de hoje trataremos de outro importante pensador conservador chamado Edmund Burke. Como afirmei no vídeo anterior, fiz uma breve síntese da pesquisa de Rodrigo Constantino, contida no seu livro Os Pensadores da Liberdade. Um trabalho muito bom que divulgo aqui. Eu também aproveito esses temas que se aplicam à nossa realidade para fazer alguns paralelos e reflexões a respeito, com o objetivo de mostrar que a adoção do pensamento conservador trará vantagens para a sociedade brasileira. Isso é uma contribuição que eu considero importante para desenvolver uma cultura conservadora em nossa sociedade, por meio do aprimoramento do seu conhecimento da história. Há um ditado que diz que o conhecimento liberta. E conhecer a história pode fazer com que as pessoas não cometam os mesmos erros. Daí a importância de divulgar o pensamento conservador para melhorar o discernimento das pessoas e, por consequência, a qualidade do seu voto em eleições, porque isso resultará na eleição de pessoas íntegras, corajosas, de caráter firme e, fundamentalmente, éticas para ocupar as vagas no nosso Congresso, o que certamente vai melhorar o exercício da política e a vida da população. Então, vamos lá. Edmund Burke nasceu em Dublin, na Irlanda, em 1729 e faleceu em 1797. Iniciou sua carreira política em 1761 e tornou-se conhecido por suas posições economicamente liberais e politicamente conservadoras. É considerado o precursor do conservadorismo moderno. Burke enxergava no parlamento uma autoridade superior àquela que o rei possuía. Para ele, a liberdade moderna só era possível sob um regime de autocontrole, porque não acreditava numa sociedade com base num contrato, mas sim com raízes na confiança mútua moldada ao longo do tempo. E assim, Burke foi um filósofo, teórico, político e orador irlandês. Também foi membro do Parlamento Britânico pelo Partido Liberal. Naquela época, hoje denominado Partido Liberal Democrata. Mesmo tendo origem na aristocracia, se opunha ao poder absoluto do rei. Ele era favorável ao atendimento das reivindicações das colônias americanas, que naquela época tinham um slogan, No Taxation Without Representation, ou seja, não aos impostos sem a representação no parlamento britânico. Os americanos queriam debater sobre o valor dos impostos, sua natureza e qual o benefício para eles. Esse foi o slogan da Revolução Americana. Burke era favorável à liberdade do comércio, contra a perseguição de católicos e sempre defendendo a prudência e a moderação. Esse posicionamento era fundamentado basicamente em sua reação diante do avanço dos jacobinos na Revolução Francesa. Burke considerava que a raiva e o delírio destroem em uma hora mais coisa do que a prudência, o conselho e a previsão poderiam construir em um século. Quando o ressentimento alimenta a multidão, o resultado costuma ser desastroso. A população fica à deriva, sem rumo definido. A massa é como um animal selvagem e não está preparada para admitir que algo pode ficar entre o seu desejo e a realização desse desejo. Acumula-se a estupidez e não a inteligência.
O sentimento de responsabilidade abandona as pessoas, que descem vários degraus na escala civilizatória. Isoladamente são pessoas, mas, na massa, transformam-se em criaturas que agem por instinto. Podemos verificar que o socialismo e o comunismo visam a transformar as sociedades em massas de idiotas, para controlá-las pela força, pela censura, pela assistência financeira do governo ou por qualquer outro meio, tornando-os escravos dos donos do poder. Com isso, esses donos se perpetuam nesse poder. Esse autocontrole que Burke se referia era baseado na ética das pessoas que ocupam os poderes da República. Só que conhecemos a natureza humana e sabemos que as sociedades elegem aqueles que elas acham que representarão melhor. Só que isso nem sempre acontece. Assim, esse autocontrole ao qual Burke se referia é uma utopia. Então, surgiu nos Estados Unidos o sistema de freios e contrapesos, que também é hoje uma ferramenta inserida em nossa Constituição. Cada cúpula de poder da República é responsável por controlar os outros dois poderes reciprocamente, porque, de acordo com o artigo 2º da nossa Constituição Federal, os poderes são independentes e harmônicos entre si. E essa harmonia significa que cada poder exercerá as suas funções dentro das suas competências que a Constituição estabelece. Mas isso precisa funcionar. Caso contrário, um poder poderá apropriar-se de parte das competências dos outros. Com isso, a harmonia e a independência se perdem e haverá um poder dominante, o que abre portas para o despotismo. Burke afirmou, aspas, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. No século XIX, Burke inspirou tanto conservadores quanto liberais e foi amplamente reconhecido como o fundador do conservadorismo moderno. Edmund Burke tem uma afirmação que se ajusta exatamente à nossa atual situação política. Ele disse, aspas, meia dúzia de gafanhotos sobre uma samambaia fazem o campo tinir com seu inoportuno zumbido, ao passo que milhares de cabeças de gado, repousando à sombra de carvalhos ingleses, ruminam em silêncio. Por favor, não vá imaginar que aqueles que fazem barulho são os únicos habitantes do campo, ou que, logicamente, são os maiores em números, ou ainda que significam mais do que um pequeno grupo de insetos efêmeros, secos, magros, saltitantes, espalhafatosos e inoportunos. Vejam vocês que essa afirmação de Burke se aplica exatamente ao que ocorre no Brasil hoje, em relação à política, à prática da política. Uma esquerda composta de pequenos partidos e que mobiliza voluntariamente quase ninguém, fazem mais barulho, enquanto a maioria conservadora está inerte. Burke também afirmou, aspas, se os homens maus se juntam, os bons precisam se associar, caso contrário, reticências. Podemos notar que, com a exceção de 3 governos, desde 1985, ou seja, nos últimos 40 anos, o Brasil só teve governos de esquerda. E nesses governos houve mais períodos de crise do que de normalidade. Atualmente vemos, novamente, as instituições aparelhadas, sendo destruídas por dentro, empresas estatais produzindo prejuízos, e não podemos esquecer que em 2016 houve a maior recessão da história desse país. Burke mostra importantes alertas sobre como uma minoria radical pode ser capaz de colocar toda uma nação, quiçá uma civilização, a perder. Ao fazer a sua análise da Revolução Francesa, percebeu que ela foi alimentada pela revolta difusa, pela inveja e pelo ódio. Oportunistas ou fanáticos messiânicos apropriaram-se
do movimento e começar a prender e a executar pessoas à sua volta. Eram os jacobinos. Muitos apontam para uma suposta contradição em Edmund Burke, pois ele apoiou os revolucionários americanos, mas condenou veementemente os jacobinos franceses. Não há, porém, qualquer incoerência. Burke via a Revolução Americana como uma demanda legítima dos colonos que desejavam resgatar os valores da liberdade que a coroa britânica havia abandonado para explorar, por meio de impostos, os colonos americanos. Já a Revolução Francesa queria fazer tábua rasa da história, apagar o passado e construir uma nova sociedade, com base em princípios abstratos e teóricos que nunca antes foram testados lá. Resta lembrar aqui que a França acabou adotando o socialismo como uma forma de governo e atualmente vê esse modelo desmoronar. Burke enxergava que os partidos políticos são peças fundamentais na política, já que ninguém concentra sozinho uma visão absoluta e correta da sociedade. Há lógica nessa percepção de Burke, mas, trazendo a sua visão para a nossa realidade, verificamos que o fisiologismo político que impregna nosso sistema multiplicou os partidos políticos e transformou esse meio de representação numa verdadeira indústria, mantida às custas dos pagadores de tributos. Com isso, o sistema representativo foi desvirtuado. Burke afirmou que há instituições que provaram saber resistir à degradação do tempo, que provaram sua funcionalidade porque tinham ao seu favor o fato de serem construções de uma sabedoria ampla, conservar o patrimônio social herdado de gerações passadas, aperfeiçoando o confronto com as dificuldades no decurso do tempo. A religião, especialmente aquela que consegue cultivar bons hábitos pacíficos, sustenta uma ordem política baseada na continuidade de gerações. Isso ocorre justamente por preservar o pensamento conservador que fundamenta a ética, porque preservará assim a sociedade. É por essa razão que os comunistas e socialistas que promovem sua ideologia por meio da força, buscam destruir os valores e princípios seculares que sustentam as sociedades conservadoras, criando o caos para depois estabelecer o seu domínio. No início do século passado, essa força era a força bruta, exercida por meio de revoluções armadas. Atualmente é uma força difusa, exercida por meio de meios de comunicações, pelo controle de verbas, pelo ensino nas universidades, pela política, etc. Foi Antônio Gramsci, fundador do Partido Comunista Italiano, que já mencionei aqui algumas vezes, quem idealizou essa revolução silenciosa pela cultura, sem armas, que foi bem sucedida aqui no Brasil. E o resultado é esse que estamos vendo. Foi dito que tomar o poder é diferente de ganhar eleições. Para Edmund Burke, a ordem do mundo é a ordem moral, e as leis que o regem derivam das leis morais eternizadas pelas gerações. Seus princípios são a razão reta e expressa na forma permanente, e as abstrações são a sua corrupção. A conveniência é a sábia aplicação do saber geral às circunstâncias particulares e o oportunismo à sua degradação. A visão que Burke tem da sociedade e de sua relação com as pessoas é alicerçada em dois pressupostos. Por um lado, a primazia ontológica do ser humano, ou seja, a ordem social existe para que o homem se desenvolva completamente. E, por outro lado, a impossibilidade de se considerar o homem como perfeitamente autônomo em relação à sociedade. O homem precisa da sociedade e a sociedade precisa do homem. Eu já afirmei em outro vídeo que o homem é um animal social e é um animal político. Também já li que o homem é um animal religioso. Vive em grupos para proporcionar o seu desenvolvimento e ter segurança
e usa a política como ferramenta para isso. Sabemos que o povo é soberano e a política e o Estado têm que se submeter à autoridade do povo. Todos aqueles que compõem o Estado são servidores do povo e não ao contrário. Burke afirmou, aspas, as pessoas não serão capazes de olhar para a posteridade se não tiverem a consideração a sua experiência dos antepassados. Para Burke, as políticas devem ser ajustadas não aos raciocínios humanos, mas à natureza humana, da qual a razão é apenas uma parte, e esta não está de modo algum como a maior parte. Ele via a razão como uma faculdade reguladora dos instintos e das paixões. Aspas, ele dizia que nossas políticas, bem como nossas condutas, seríamos piores que crianças se não puséssemos os nossos sentidos sob a tutela do nosso juízo. O papel de Burke atribui à razão, recupera uma concepção anterior de David Hume. Hume considerava que havia conflito entre a razão e as paixões, porque para ele são as paixões que dominam a razão e determinam o caminho a seguir. Já para Burke, a razão é reguladora das paixões e guardiã da virtude. Dizia que onde não há uma razão sólida, não pode haver virtude autêntica, e a loucura será sempre a viciosa e má. Burke considerava que existem paixões e instintos que, quando não são freados e nem dominados pela razão, apagam nas pessoas os traços de humanidade e justificam a restrição da liberdade por meio do despotismo das próprias paixões cegas e brutais. A sociedade não pode existir a menos que haja um poder de controle sobre a vontade e o apetite dos homens, que não domina as suas paixões. Esta está presente na constituição eterna das coisas que os homens de mentes intemperantes, ou seja, desenfreado e desregrado, não podem ser livres. E eu digo mais, não pode assumir qualquer tipo de poder. Burke afirmou que quanto maior a força, tanto mais perigoso será o seu abuso. Então, pessoas que não estão eticamente aptas a assumir qualquer tipo de poder não deveriam fazê-lo. Para Ivone Moreira, que é PhD em Filosofia Moderna pela Universidade Católica Portuguesa e pesquisadora de Edmund Burke, a perversão das paixões e dos instintos é bestializante. Mas a perversão da razão e dos princípios é que podem levar o homem a atuar de forma mais perniciosa e mais monstruosa que os animais. Burke afirmou que deixar um homem entregue às suas paixões é o mesmo que deixar um animal selvagem entregue à sua natureza bárbara. Quando esse animal está de estômago cheio, faz-nos festas e até pode lamber-nos as mãos. De igual modo, quando o tirano está satisfeito, quando tem as suas paixões saciadas, até sob um governo arbitrário se pode ter um dia feliz e sereno. Mas quando aquele princípio, fundado na razão sólida, responsável por restringir as paixões, está pervertido, será substituído por um falso princípio, que será usado por esse tirano para tornar-se 10 vezes pior que o animal selvagem. É o que vemos hoje. Falsos princípios formados por narrativas estão servindo para fundamentar atos autoritários. Com base nessa afirmação de Burke, sabemos que um animal selvagem age apenas por instinto e um tirano que baseia suas ações em falsos princípios inventados por ele mesmo. Então, ele agirá por ódio, de forma premeditada, e não haverá limites para suas ações. Portanto, certamente será pior que o animal, que apenas obedece ao seu instinto. O pensamento de Edmund Burke
quando ele diz que agir com prudência significa fazer permanentemente uma gestão sutil, que tenha a capacidade de compreender rapidamente as circunstâncias dos fatos e nos cenários que atua, deverá ser flexível. Para ele, a prudência é o primeiro dever do homem, de Estado. Burke entende por prudência um apelo à experiência do passado, que o caminho pelo qual o homem de Estado seguia através da emaranhada rede pela qual a política se desenvolve para alcançar a prosperidade e, ao mesmo tempo, obter o seu crescimento moral e espiritual. Por fim, vemos que o pensamento conservador de Edmund Burke, já no século XVIII, projetava muitos comportamentos praticados por agentes públicos atualmente. Para ele, quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Podemos analisar que muita coisa que eu trouxe aqui hoje aplica-se perfeitamente à nossa realidade. Creio que a razão para isso é a natureza humana, que não evoluiu neste país como deveria ter evoluído. Desta forma, verifica-se que o povo brasileiro precisa aprender com a história para não cometer os erros que já foram cometidos por outras sociedades há muito tempo atrás. Os agentes públicos devem ser fundamentalmente éticos. Lembro a página inicial deste canal, no qual eu coloquei 5 fatores. Quais são? Os deveres, os direitos, as virtudes, os princípios e as responsabilidades. Lembro que, para este canal, o comportamento ético normativo é o resultado da soma desses fatores. Devemos, primeiro, cumprir os nossos deveres, para ter a moral de usufruir os nossos direitos. As virtudes têm a capacidade de disciplinar as paixões. Os princípios impedem os desvios de conduta. E as responsabilidades são a garantia de que os outros fatores devem ser cumpridos. Caso contrário, consequências virão. O completo aparelhamento das instituições no Brasil, por quem está no poder atualmente, acabou com o pudor de infringir as leis, porque nada irá acontecer com seus infringentes. Portanto, é preciso votar melhor para eleger pessoas íntegras, éticas e corajosas, porque a coragem é a primeira das virtudes, já que ela abre caminho para todas as outras. Durante a minha carreira profissional, eu anotei algumas frases pelas quais eu me guio. Trago aqui uma frase de Otto von Bismarck, que foi chanceler da Prússia, hoje Alemanha, em 1883. Ele disse, aspas, os tolos dizem que aprendem com os seus próprios erros. Eu prefiro aprender com os erros dos outros. Edmund Burke também afirmou, para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. Assim, o socialismo e o comunismo nunca foram bem-sucedidos em país nenhum. Basta aprender com a história. Bem, foi esse um pouco do pensamento de Edmund Burke que eu trouxe para você que me assiste hoje. Ele é conhecido por suas posições economicamente liberais e politicamente conservadoras. Por ora, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção nesta manhã de domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse conteúdo, deixe o seu gostei. E se desejar, comente, compartilhe esse vídeo, inscreva-se nesse canal. Até o próximo domingo, no qual falaremos sobre outro pensador conservador chamado Frederic Bastiat. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.